Louca, louca. Então tá, então vamos lá que eu quero ouvi-las. Muito bem, então, hoje é dia 14 de agosto, estamos no nosso quarto encontro do Clube do Livro. A obra escolhida, então, é Os Tambores Silenciosos, escrito por Josué Guimarães. Iniciamos hoje com a mediação da professora Ana Maria Pereira, e temos muito que conversar sobre essa obra, né, gente? Ela é uma obra muito interessante, muito atual. Conversando um pouquinho com a Ana, nós lamentávamos, né, essa comparação com o cenário político atual, né? Infelizmente, ela é uma sátira que acaba cabendo muito ao que a gente vem percebendo, né? Essas construções, enfim. Então, eu imediatamente já passo a palavra para a Ana, para ela fazer as considerações iniciais dela, e aí a gente pode conversar um pouquinho sobre essa obra. Boa tarde a todos e todas, já que somos só nós, né? Mas, assim, essa obra, assim, eu tenho muito carinho por ela, porque eu estava falando para a Marina, não sei se foi do período do mestrado, se foi no período do doutorado, mas eu acho que foi ainda no mestrado que eu me deparei com essa obra do Josué Guimarães. Não conhecia nada dele e foi uma grata surpresa, assim. Primeiro, uma coisa que eu gostei dessa obra, porque ela é uma obra fantástica, né? Por mais que a gente esteja falando de um cenário político, de uma sátira aí, a gente vai por esse viés da categoria de fantástico, das narrativas. E foi justamente com o que eu trabalhei no período do meu mestrado. Eu trabalhei, né, com uma obra portuguesa que abordava, né, que trabalhava dentro dessa categoria de fantástico, e aí eu me apaixonei automaticamente, né? Sobre a obra do Guimarães, do Josué Guimarães, né? Primeiro, uma obra sul-rio-grandense, gostosa de ler, tão boa quanto a do Érico Veríssimo, assim. Eu queria colocar para vocês principalmente o foco narrativo, né? Porque na verdade essa narrativa se constrói pelo viés de 7 personagens, assim, né? Na verdade 6 delas. Uma delas praticamente, né? Não fala, não conta absolutamente nada, mas diz muita coisa também durante a narrativa. Mas as 6 irmãs pilares, né? As Marias, né? Maria da Glória, Maria da Conceição, Maria, né? São 7 Marias aí. O que eu acho interessante também é que elas trabalham em pares, né? São 2 católicas, 2 protestantes, 2 espíritas e uma que, em princípio, não tem religião nenhuma, mas pela ideia do folclore popular, né, das ideias de lendas e tudo mais, a gente tem que normalmente na casa de 6 mulheres, né, quase sempre a 7ª vai ser bruxa, e é o que a gente vai poder observar nessa narrativa, que essa personagem é um pouco isso, assim, né, ela consegue construir, é o que vai dar esse caráter, então, da narrativa, assim, por esse viés do fantástico. Eu vou trazer antes também a questão do que é uma narrativa fantástica, né? Segundo Todorov vai dizer que para existir uma narrativa fantástica, eu tenho que ter uma narrativa homodiegética, né? Então, eu tenho a perspectiva de um narrador-personagem que vai contar uma história. Então, a gente tem essa coisa das irmãs como as narradoras, né? Fazendo esse papel de narradora. E a gente tem a hesitação em relação ao que está acontecendo. E é o que vai acontecer, o que a gente vai perceber na hesitação. As pessoas, quando o conselheiro lá machuca, né, diz que encontrou morcegos vermelhos, ruivos, as pessoas, não, isso é bobagem, não, tu machucou isso num fio, e foi isso que aconteceu. E ele, né, e a cara dele vai cada vez se deformando, né, cada vez apodrecendo, né, nesse sentido, assim, vai cada vez se transformando e as pessoas vão negando. Os pássaros também, da mesma forma que são símbolos de mau agouro para alguns, outros também fazem essa negativa com relação a ser algo, né, que realmente prejudique a cidade. E a gente vai ter essa obra que eu também gosto muito de pensar nela. Na época, eu fiz um artigo trabalhando com essa obra, e eu analisei o número 7,
Tá, então, assim, o meu foco, né, de pensar essa narrativa foi justamente a coincidência. Primeiro, a ideia do 7 de setembro, né? Essa narrativa se passa em 1936, antes do Estado Novo do Getúlio Vargas, né? A gente vai ter um prefeito que é um sujeito, uma espécie de ditador, né? E esse ditador que faz uma coisa que a gente já viu em outra narrativa, que foi, e eu queria que vocês falassem comigo sobre isso até, que é da obra do Fahrenheit, né? O que a gente tem na obra Fahrenheit, né? A gente tinha justamente uma proibição dos livros porque os livros deixavam as pessoas tristes. Enquanto o prefeito dessa cidade impede, né, chegar aos jornais, as pessoas escutarem rádio e tudo mais, porque ele quer uma cidade perfeita, uma cidade de gente feliz. E aí, ele está preparando as festas, né, patrióticas do 7 de setembro. Tudo está relacionado com a família, pátria, né? E aí ele está nesse intuito de criar um grande evento que vai ser um evento histórico, que vai marcar o mundo, né? É muito engraçado, assim, porque a ideia, a proporção desse sujeito, assim, megalomaníaco, né? É enorme. E aí vão acontecendo um monte de coisas, né? A cidade, então, as pessoas, eles vão tentando limpar a cidade dos mendigos, vão tirando as pessoas, né? Assim, no fim, só que aí eles passam da medida, né? Nós temos uma desmedida terrível aí, começam a prender as pessoas, os jovens, né? São torturados, e nisso tudo o prefeito é um bobalhão, porque ele não sabe nada do que está acontecendo realmente na cidade. Por mais que ele imagine que ele está construindo uma cidade perfeita, ele não sabe o que está acontecendo debaixo das barbas dele, né? E as pessoas, então, se revoltam e acabam, então, boicotando o 7 de setembro. Vai cair uma grande tempestade. E aí vai vir à tona também a dissolução do mistério da ideia dos pássaros, que não é totalmente a gente não consegue ter a proporção exatamente do que era aquela mulher, o que aconteceu, mas a gente tem uma ideia de que a sétima irmã que no fim a gente descobre que era cega, que estava diminuindo de tamanho, né, que vai mudando, vai se transformando ao longo da narrativa, ela durante a noite tecia, né, usava de algodão, das coisas que as irmãs, né, trabalhavam, teciam e faziam seus bordados e tudo mais, ela, durante a noite, então, parece que nos faz revelar que ela tecia esses pássaros, que eram pássaros negros de papo encarnado, né, e aí a gente tem uma narrativa muito louca, né? O que eu quero assim chegar é que com o boicote do 7 de setembro vai cair uma grande chuva, né? Quase a gente pensar aí da Arca de Noé, que teria que ser resgatada essa cidade para limpar os horrores, as traições. As pessoas então, né, começam a fugir da cidade de trem, com o próprio carro do prefeito, que ele tinha comprado, um baita carro lindão lá e tal, para o evento do 7 de setembro. Então, o que a gente tem, né, nessa narrativa, né, é um desmascaramento, assim, dessa questão da sociedade, né, dessa questão política, desses sujeitos, assim. Eles, então, impedem o Correio do Povo que chegue na cidade. Esse Correio do Povo as pessoas vão lá e conseguem resgatar os jornais, né, durante esse momento da grande chuva, e aí acaba, né, e aí eu sei, assim, que teve gente que não leu ainda, e eu vou acabar dando um baita spoiler aí no final, e que a gente vai ter, então, esse prefeito que não aguenta, né, o que aconteceu, e acaba se suicidando ao final, né, então é isso que a gente tem dentro dessa narrativa. Mas é, sem dúvida, né, uma obra que a gente pode linkar muito, né, primeiro com Fahrenheit, né, para a gente pensar essa questão de, poxa, onde é que vai a minha ideia, o meu ideal, que é o mesmo princípio hitleriano, né, que ele queria construir, então, uma nação perfeita, um lugar incrível para as pessoas, né, com uma raça perfeita, e as pessoas, então, passam por cima de qualquer coisa, né, imaginando que podem
construir esse mundo, assim. Então, no fim, tudo que eles evitavam, que era as matanças na Espanha, tudo que era de ruim que estava acontecendo, né, os assassinatos e tudo mais, no fim, aquilo tudo estava acontecendo na própria cidade, é o que a gente vai ter, assim. E é uma narrativa muito, assim, ela é muito divertida, porque ela trabalha dentro de uma linguagem muito gostosa e engraçada, porque eles falam de uma forma, assim, né, de tão escrachada as coisas, às vezes, assim, né. Uma das cenas que eu e a Dani aqui, a gente riu muito lendo, né, era do prefeito querendo aproveitar o tempo, Thaís, do que estava falando aí, né, que sai do Meet do outro, né, então ele tem uma cena que ele recebe no próprio quarto o conselheiro, e aí ele toma café, e ao mesmo tempo ele tem uma cadeira, que é uma cadeira onde ele pode defecar ali, né? Então ele está ali sentado, defecando, conversando, fazendo uma reunião, e ao mesmo tempo, né? É tudo muito natural, assim, né? Que era uma brilhante ideia aquela cadeira. Então a gente vai assim, por vezes tem coisas bastante chocantes assim, né? Mas tem o típico da cidade, né? A briga entre o pastor e o padre, a casa de prostitutas, né? Que é onde, assim, no fim as prostitutas eu acho que são 1000 vezes melhor do que as grandes esposas, né? Daquilo ali, assim, porque há umas traições horríveis ali, é absurdo as coisas que acontecem. E, e o interessante também, né, é aquelas irmãs que sabem tudo, né, que sabem tudo que está acontecendo, estão ali observando, fazem revezamento na janela para olhar, e ao mesmo tempo eles aproveitam o momento que elas vão à igreja, que elas vão à missa, que elas vão coisa para fazer as coisas escondidas delas, né? Então aquelas mulheres vestidas de preto, ainda de luto pelos pais, né? E aquele poço da revolução. Eu acho assim, eu queria que vocês contribuíssem também, né? Não queria falar toda a obra e tudo mais. O motivo também pelos tambores silenciosos, né? A gente tem ali uma super reunião assim patriótica, né, pelos integralistas, que é assim fascinante aquela reunião que fazem e transformam em A Noite dos Tambores Silenciosos, esse momento, né, para também ficar na história. E é quase uma maçonaria. Eu fiz essa ligação com a maçonaria, assim, com relação aos integralistas ali. Né? Não sei se eu estou tentando, sei lá, estou negligenciando alguma coisa, mas eu estava querendo trazer um pouquinho assim, tá? E queria ouvir de vocês aí, o que que vocês viram, o que que vocês acharam dessa obra, e, e se conseguiram ter tanto prazer quanto eu tive ao ler, assim, né, o Josué Guimarães, que foi uma grata surpresa na literatura sul-rio-grandense, porque a gente acaba estudando muito outras literaturas e a gente acaba não conhecendo alguns autores nossos aqui, né, que são interessantes e que nos trazem, assim, um olhar e a gente pode pensar também no Érico, né, como a gente falou, no Incidente Antares, que eu falei que era uma das obras dele, para mim, uma das melhores, embora a gente tenha trabalhado noite, a gente vai por esse caminho, assim, né, eu acho que vai muito por esse mesmo viés. Aí a gente quer ouvi-los, então. Podem aí, né, digam. Dani, Will, querem começar? Tá. Eu não sei se vocês conseguem me ouvir. Vou aproveitar o microfone aqui da Ana. Está muito a microfone, é estranho. Mas, sim, eu gostei muito de ler essa obra. Eu não conhecia esse autor. Também foi uma surpresa muito boa. Me diverti bastante. E a gente se chocou bastante também aqui com algumas passagens. Lembro que bem no começo assim do livro tem ele, acho que é o prefeito mesmo que faz uma comparação referente a essas guerras e mortes, que ele diz que
estão matando os homens como se mata negro, né? Uma coisa assim bem impactante, como se os negros não fossem pessoas, né? Não contassem como mortes, né? E entre outras coisas bem chocantes, assim, que a gente acha um absurdo, mas que naquele contexto é um normal, né, para eles ali, não é algo ruim. Eu fiquei bem feliz que a minha suspeita sobre o final estava certa. Eu disse para Ana que eu achava que aquela irmã que estava fazendo os pássaros que tinha alguma ligação, e tinha mesmo, né? Só fiquem aberto de que forma, né? Como é que ela deu vida para aqueles pássaros, né? Enfim, fica esse mistério no ar. Fechou o microfone, Ana. Uhum. Essa personagem, ela é cega. E, ao mesmo tempo que ela é cega, a visão não atrapalha ela em absoluto sobre nada, porque ela é a pessoa que faz todas as coisas da casa, ela sabe tudo, né? Ali, assim, ela acorda as irmãs, ela pega as galinhas e mata. No romance vai dizer, né, que ela sabe a cor da galinha conforme o grito da galinha, o que é, assim, é muito engraçado, assim. E essa coisa, assim, que vai, pelo visto que a gente não tem uma ideia se é, né, o Fadu, né, o médico Fadu, que é o cara que vai tratando as pessoas da cidade, que ele também é o que preside as sessões de espiritismo. Ele sempre queria, né, ele tinha uma vontade muito grande de falar com a Maria da Glória, que é essa personagem, que é essa bruxa, né, que seria essa mulher misteriosa. E ele vai saber que ela é cega só ali no final da narrativa, assim, e ele fica muito chocado, né? Então, assim, em uma noite, né, na virada de noite, ela envelhece 50 anos. Ao mesmo tempo que ela fica com o corpinho de uma criança de 12, né, porque ela vai reduzindo gradativamente na obra, a gente tem ela, assim, com a mesma idade do que teria a mãe dela, que é a Branca Pilar. Então, assim, tem também o mistério daquele poço onde mataram um monte de pessoas e que jogaram os corpos. E aí diz na narrativa que os pais só teriam sossego, né, a alma dos pais dela só teriam sossego no dia em que aqueles mortos, né, aquelas pessoas que tinham sido assassinadas na guerra, fossem trazidas à tona e tudo mais, né, tivessem isso. Então, e aí fica aquela. É justamente isso, esse senso do mistério aí, que eu acho que faz essa narrativa ser tão interessante, assim, porque ela rompe um pouco com esse realismo também, né, assim, para a gente não ficar só ligando, sempre só pensando assim, tipo, tá, ok, eu posso ligar com a realidade, né, mas a gente pensar a literatura como a ideia de ser verossímil, né, nos parecer real, e ao mesmo tempo ter esse lado que a gente não explica, né? Esse lado que faz com que a gente assim mergulhe assim numa narrativa de mistério também, assim. Então é isso, assim. Eu quero ouvir mais aí. Vamos lá. Eu fiquei pensando, né? Eu não li, né, gente? Mas eu tô assim, ó, eu vou ter que ler, porque eu escutando vocês, assim, eu tô fascinada. Só que eu vou ir, eu quero pegar na biblioteca, eu vou lá na Unijuí ver se eu consigo, porque como eu tô muito cansada do PDF, não rendeu, eu não consegui, sabe? E quando tu tá com o livro, não, tu leva ele para cá, leva para cá e vai lendo, né? Isso eu acho que teria me ajudado se eu tivesse pegado. Mas eu fiquei pensando, Ana Maria, assim, que agora te escutando, né? Que ironia, porque as outras todas tinham um binóculo e ficavam olhando para tudo, né? E ela era cega, né? Então, olha quanto simbólico isso, né? Porque ao mesmo tempo cega, as outras viam, então tem todo uma antítese, de certa forma, proposital aí, insinuando, né? O quem vê não vê e quem não vê, vê. Né? Então, muito interessante, assim, fiquei muito instigada, eu vou ter que ler, gente, eu vou ter que ler, até porque também fiquei pensando, assim, essa questão desse misticismo e dessa questão, assim, com uma certa sabedoria, fiquei imaginando essa personagem que você fala, né,
e ele mesmo, esse médico, muito atraído por ela, assim, nesse sentido do mistério e das próprias coisas, assim, que muitas vezes estão, né, compõem o nosso cotidiano, a nossa vida, a existência humana, e que não necessariamente a gente explica, mas que muitas vezes são os grandes caminhos que podem dar resposta, né, acerca do humano então, muito bacana, eu fiquei bem intrigada. Ah, tá, eu lembrei de outra coisa que eu te escutando, fiquei pensando nesse poço das almas e nessa próprio viés desse médico que de certa forma, tem toda uma caminhada espiritual, essa questão kármica, né, como se fosse um karma ali. Enquanto não lavar o karma, não dissipar o karma, não haveria libertação. E muitas vezes a gente vê que, às vezes, as pessoas vivem alheios ao karma. Ou seja, tem coisas que tem que se depurar, tem que se libertar, tem que fluir, mas as pessoas elas ignoram. E por ignorar, muitas vezes elas estão sofrendo coisas que elas desconhecem, né? E que por esse viés kármico teria a ver. Então, achei muito legal essa parte do poço também. Vindo nesse viés do karma, eu lembrei de um seriado, é o My Name is Earl, que ele, não sei em que altura da vida dele, que ele acontece uma coisa com ele, em que ele pensa, isso está relacionado com karma. Então ele faz uma lista de todas as pessoas que ele um dia prejudicou, para de alguma forma ajudar elas, para equilibrar o karma. Daí tem o cara que ele jogava golfe, né? Toda vez que ele fazia o hole in one, que é uma tacada acerta o buraco, ele pagava a rodada para todo mundo de cerveja. Aí o cara ia lá, quando ele dava a tacada, esse Earl ia lá correndo, pegava a bolinha e colocava no buraco. Aí tinha rodada para todo mundo. Aí isso daí vai indo nisso, né? Desse cara tentando ajudar as pessoas que ele prejudicou. E uma outra questão relacionada ao livro, que eu não cheguei a ler tudo, mas uma coisa que eu percebi é que tem as figuras caricatas, né, da cidade. Tem o prefeito, o coronel, aquele militar, tem as beata, tem a mulher que trai marido, tem a fofoqueira, né, que é o principal da história, e assim vai indo, né. Tem o professor, e também o livro é escrito como se fosse uma fofoca, né. O fulano disse que fez aquilo, daí outro respondeu isso, porque não tem diálogos, né? Não tem separação de diálogos, só quando as irmãs falam entre elas que tem. Mas assim, a narrativa toda é escrita como se fosse uma fofoca, né? Mas eu li um pouquinho no início, eu não tenho uma voz narrativa, Ana Maria, o que tu acha, assim, que olha tudo grande, esse grande narrador estava ali, né, olhando para isso. Na verdade, a gente tem, assim, esse narrador parece tem existe o Deus, né, o famoso narrador onisciente aí, onisciente, né? E ao mesmo tempo a gente tem a voz, porque nem sempre as irmãs Pilar sabem tudo, elas não sabem o que conversaram, elas sabem que bateram na porta, tá batendo lá, eu acho que é isso, né? Normalmente elas acertam, é isso que é o mais engraçado, que elas assim, tipo, eu acho que é por causa da ferida, eu acho que é não sei o quê, né? Eu acho que o conselheiro lá brigou com a esposa, com a dona Benigna, né? Então, assim, elas ficam assim, e normalmente elas acertam, mas a gente tem sim, né? A gente tem esse descortinar, às vezes, de forma dialógica, né? A gente tem a conversa das personagens entre elas, e ao mesmo tempo me parece que tem um narrador ali que também observa. Então a gente tem, né, uma polifonia aí bem grande nessa narrativa. Eu acho assim que fica bem claro que a gente consegue enxergar julgamentos e tudo mais, e nem sempre está relacionado com as irmãs, né? Então, assim, é bem ampla a narrativa. Eu ia trazer um negócio ia falar sobre o karma, e o karma não é só ali aquele poço, né? Não é só, vamos dizer, um karma principalmente para a irmã, para Maria da Glória, mas também é o karma de todos que fizeram alguma coisa de ruim na cidade, né? A gente vai ter a figura do conselheiro lá, que vai ser o cara que vai acabar
sendo ferido numa das suas buscas, né, por uma galena, né, um radiozinho lá feito, e que ele acaba sendo, então, arranhado por um morcego. E aí o que a gente vai ter também, a morte dessa personagem de uma forma muito horrível, né? Primeiro começa com uma ferida no rosto, ele vai tratando, todos os dias ele vai no Dr. Fadu, que vai passando uma pomada nele, que vai tratando e tudo mais, só que cada vez vai ficando pior, até chegar ao ponto, né, de que simplesmente ela é comida por vermes, né? Então, assim, é uma cena horrível, assim, pensar que no final ali, assim... Então, todos que cometeram algum tipo de deslize acabaram, então, né, recebendo um certo tipo de punição. Então, é o que a gente tem, assim, né, em relação à questão kármica ali. E o legal que eu queria falar para vocês do 7, né, então, assim, a perseguição desse número, né, essas 7 mulheres, a história se dá toda, né, num período de 7 dias, porque a gente tem ali o primeiro dia do 7 de, né, se encaminhando para o 7 de setembro, quando chega, né, o 7 de setembro mesmo, que vem esse dilúvio, que vem essa chuva aí, também parece que para limpar, para espiar as mazelas, né, os absurdos da cidade. A gente tem... tinha outra coisa que eu ia falar do 7, assim, mas é o número perfeito, né, relacionado com a ideia do número perfeito, e uma ideia de realmente, assim como Deus construiu o mundo em 7 dias, então está muito relacionado com toda essa questão mística, né, de construção, assim, que a gente vai para N, a Cabala está relacionada com o número 7. Então, assim, é um livro muito interessante, assim, né, nesse sentido, assim, não apenas a questão de pensar politicamente, né, assim, embora seja uma cidade que eu sempre, quando eu li a primeira vez, tá, o meu irmão mora em Ibirubá, e eu pensava nessa cidade justamente sendo meio que Ibirubá, assim, porque parecia, sabe? Porque é uma cidade que se situa, né, entre Cruz Alta e Passo Fundo. Então foi o momento em que eu criei essa ideia de Ibirubá, uma pequena cidade, né, ali com as pessoas, essa observação, assim, mas realmente ele é tal e bem fofoca mesmo, mas a fofoca dessas irmãs que fofocam entre si, o que é bacana, porque na verdade elas não conversam, né, normalmente com o externo, elas pouco interagem com a ideia do externo, mas ao mesmo tempo elas conversam conosco, com os leitores, e isso é o genial dessa narrativa, assim, né, que a gente vai, né, e esse binômio faz, né, fala. Fiquei pensando também, assim, que como ele era também cronista, né, o Josué Guimarães, e ter iniciado e ter essa vida como jornalista, né, que marca também a produção, obviamente que ele acaba se tornando bem conhecido pelos romances, mas eu fiquei pensando, né, provavelmente a obra, ouvindo vocês, eu fico pensando, ela deve ter, é isso, né, uma grande crônica, porque é aquela crônica do cotidiano, com esses detalhezinhos corriqueiros, né, e também fiquei pensando que, bem provavelmente, então, essas sutilezas de camadas de leitura extremamente simbólica, né? Ao ouvir vocês, assim, eu fico ouvindo a Ana Maria, bem simbólica, então aqui um item aqui, outro ali, uma nuance aqui, dentro do enredo, mas que no fundo vai remetendo o leitor mais atento a isso que você fez, né? Buscar o 7 em vários movimentos, ou outras questões que com certeza devem estar ali. Muito legal, bem bom. Eu só ia dizer que a sensação que a gente tem lendo é que tá na casa das irmãs, junto com elas ali sentados na sala, e daqui a pouco ela vai passar o binóculo pra gente ir ali na janela e olhar junto. É uma coisa bem próxima, assim, parece que tá na casa junto com elas, olhando a cidade. Dava vontade de comer, assim, as coisas que a Maria da Glória prepara, porque ela vai preparando um monte de coisa, e pão novinho, e bolacha, não sei o quê, e ela prepara uma canja, e ela vai, né, e ela da cultura. Todo, e a gente vai indo, assim, meu Deus, mas o dia que ela fez o pão, assim, parecia que eu sentia o cheiro. O cheirinho. Que legal. Foi genial, assim. Muito Fala, bom. Fala aí, vamos lá, Marina.
Eu achei maravilhoso, assim, eu falei para Gurias antes, eu estava encantada, estava vidrada nessa narrativa, por todas essas peculiaridades, assim, da maneira com que é colocada, mas também dessa construção, né, de como é que aquilo estava acontecendo como um filme na minha cabeça, assim. Acontecia a cena do binóculo, e aí logo a gente entrava naquela cena, né? A gente saía da casa das irmãs e já ia para a cena, né? Então, e aí sai da cena, volta para as irmãs e vai para outra cena, né? Então faz todo esse jogo. E aí, a partir disso, se constrói toda uma narrativa. Eu ainda estou encantada, né? Ainda tenho todo esse final para desmembrar ainda, mas eu tô assim, bem, realmente foi uma surpresa boa, como a Dani falou, eu não conhecia essa obra. Muitas simbologias, referências, né? Achei muito interessante a citação do Edgar Allan Poe, que ele faz no início, ele fala do corvo, convida para ir ao cinema assistir, quem sabe, o Corvo. Achei bem peculiar, eu queria até que o Anderson estivesse, porque o Anderson ama o Poe, né? E fala para ir assistir, não lembro qual era o casal da Isabel, que trai o coronel, com o Deoclésio. Quem sabe que ele queria assumir ela, né? E não poderia. E aí ele convida ela para ir no cinema, quem sabe assistir o Corvo, né? Achei aquilo. E ele realmente foi um revolucionário, né? Dentro de toda aquela narrativa, tem muitas simbologias. A pátria americana, né? Como ideal. No escritório do prefeito, a Estátua da Liberdade, né, essas simbologias assim, falando dos norte-americanos, colocando eles também, né, nessa superioridade, assim, né? Nacionalismo e neoliberalismo, ou liberalismo. Exatamente, colocado assim, faltou só o velho da van lá, tava que nem o velho da van lá. Ele tá lá, deve estar em algum lugar. Ele deve ter a loja, deve ter uma lojinha lá que não tem. O velho da van deve estar lá. Marina, no cinema, até falam na sessão do cinema, na entrada do cinema tem uma grande águia. Então tá ali, Ana. E aí então, o prefeito queria muito que levasse, que não achava que deveria ficar aquela estátua no cinema, mas que deveria ficar na prefeitura, e tem uma grande briga ali, né, com o cara que controla o cinema, o telegrafista, né, que também é o cara muito legal, assim, que vai passando as mensagens e vai chegando, e o prefeito tá lá achando, gente, aquilo é muito barato, porque eu acho, ele fica achando que tinham denunciado os moradores da cidade, que tinham boicotado a Semana Cívica, ainda não sei mais o que, e no fim a grande denúncia era sobre ele mesmo, né? Ele está assim, completamente atônito ao que está acontecendo. A noite dos integralistas, gente, eu chorava rindo, né? Porque pátria, família, o slogan, né, que a gente tem aí, né? Justamente. Gente, chega a ser. É muito, assim, bem igualzinho, assim. O discurso, ele ainda é o mesmo, assim. E a gente vê a ironia, né, do Josué Guimarães ali escrevendo, né, colocando aquilo, assim, porque, né, eles acabam, esse ditador, né, ele acaba sendo um palhaço, né? Ele acaba sendo, né, uma figura, assim, de gozação, né? Ele acaba sendo ele é desconstruído, né? E isso que era em referência ao Getúlio, né? Então... Isso pois é. É uma picaresca, né? É uma picaresca. A gente tem aqui exatamente, né? O herói, né? Que seria o herói da pátria, é um herói ridículo, né? Então, assim, é muito, muito legal, assim. Que coisa boa. Muito bem. Eu até ia comentar. Eu ia perguntar, daqui a pouquinho eu vou ter que sair, mas eu ia perguntar se nessa parte do Fantástico, por exemplo, eu fiquei lembrando do Gabriel Garcia Marques com aquele... aquele Memória de uma Morte Anunciada. Eu acho que é que é do realismo fantástico, que o cara ele se mata com
um mata o outro com uma facada, e daí vai se estribuchando, e os buchos vão saindo. Então, a narrativa do Gabriel Garcia Marques traz essa coisa assim que é. E aí, quando a Ana Maria trouxe ali que ele vai apodrecendo e os vermes vão comendo, então aquele exagero, assim, eu fiquei pensando assim, se esse seria um dos traços, tem esses traços do realismo fantástico ou não? Ou seria em outro viés? A gente vai ter os traços, Thaís, assim, ó, no final ali da narrativa, que aqueles pássaros vão aparecendo e vão cada vez tomando conta mais da cidade, né? E as pessoas vão sair naquela tempestade louca, né? A cidade meio que enlouquece e começa a matar os pássaros. E aí vão matando, e o mais louco é que daí, à medida em que vai caindo os pássaros, as pessoas vão se dando conta que aqueles pássaros eram feitos de tecido, e que, na verdade, então, não sei como eles tinham vida, né? Então, assim, eram só simplesmente arames, lã, pedaços de tecido, e não eram nada mais do que isso. Né? E porque eles quase não piavam também, o prefeito diz, aqueles lá nem piam, ficam lá, aqueles dois não saem daquele fio, estão sempre lá no mesmo lugar, vão morrer de fome, mas ele quer matar aquilo assim, né? Um outro elemento que aparece são as borboletas, né? Também outro símbolo aí, que é a ideia das borboletas, que é bem português, né? A ideia de que quando aparece uma borboleta negra, é sinal também de mau agouro. E vai aparecer essas borboletas no templo lá do pastor, né? E aí, até numa hora do discurso dele, tinha só uma borboleta, e de repente aparecem inúmeras borboletas, e elas também somem do nada. Ao mesmo tempo, quando ele pensa em tocar elas desse espaço, depois que termina o culto, as borboletas somem misteriosamente. Né? Então a gente tem essas coisas sem explicação, assim, né? Na verdade, essa coisa desse cara que vai aparecer, né? A gente só vai ter uma cena em que as mulheres vão saber o que está acontecendo com ele, que ele não foi para o 7 de setembro, e entram na casa e ele já vai estar morto. Né? Então, assim, mas ele vai sofrendo com dor naquela ferida o tempo todo, e não melhora, não melhora, não melhora, mas a gente não tem uma ideia, assim, até que chega ao final, eles, meu Deus, né? Tipo, mas é principalmente, eu acho, naquela ideia dos pássaros ali, assim, que a gente fica... O que é aqueles pássaros, né? Que ninguém sabe identificar, da onde vem, que tipo de pássaro é, e o medo que ele vai causando, mas eles já são, assim, supersticiosos. Um lá também, que ficava traindo, né? Ele tinha pavor já da coruja. Então a gente tem assim, coruja, a gente tem a borboleta negra e a gente tem esses pássaros como, né, o corvo do Edgar Allan Poe. Então a gente tem, né, 3 símbolos aí assim bem assustadores, vamos dizer, né? Gente, eu vou aproveitar o silêncio e vou sair, tá? Senão eu me atraso na outra. Mas, obrigada, prof. Eu quero ler e uma hora a gente conversa novamente. É importante, uma coisa legal, né, só para falar, enquanto vai saindo agora, assim, esse ano é o centenário do José Guimarães, então é legal trabalhar, assim, e foi algo super aleatório para a gente, e eu fui descobrir, então, na FLISM, e eu fiquei, lembro. meu Deus, como é que pode? Show, né? A gente escolheu essa obra e realmente o cara está aí, Nós né? poderíamos, de repente, né, Ana Maria, até nos organizarmos para fazer um evento daí transmitido, aí eu me comprometo a me debruçar sobre a obra, e aí, fiquei muito entusiasmada, acho que eu vou gostar muito, eu comecei, e aí a gente poderia, de repente, até convidar mais alguém, ou até de outra instituição, e fazermos uma rodada, você traz toda essa tua leitura, e fazermos um centenário dele, né, esse ano, também numa parceria. Ia ser muito show. Vamos pensar, eu acho que não dá para deixar passar, até porque é uma obra muito, muito, muito boa. Uhum. Então tá, mas continuem aí, vamos ter muita coisa para falar, muito gostoso. Bom, obrigada, prof. Prof, alguma sugestão de leitura? É verdade, para o próximo encontro? Pois gente boa. Eu até nós tínhamos algum momento, mas é que esse livro, eu lembro que a Ana Maria comentou da Árvore das Palavras, da Teolinda é tão bom, esse livro é tão bom, mas também é um livro que dificilmente o pessoal já tenha lido, né? Não é
Então, eu acho que Mas teria que a ser, de ideia é essa, repente... eu acho, que a gente lê Pois livros é. novos também. Eu tava falando assim, eu queria agora que fosse um livro que eu não li. Um Porque livro que tu não leu, vamos pensar. Eu acho que eu tinha falado do Lobo da Steppe outro dia também, que eu acho também um livro muito bom, Steppe, né, eu do acho Hermann Hesse, eu não li, né? E claro que é um livro mais denso, né? Ele não é um livro assim que a gente vai conectar direto com a realidade de uma temática, e a gente vai tratar mais questões da complexidade dessa personagem, eu acredito ali, e também toda essa coisa. Também tem uma pegada fantástica no final, bem forte, né? Porque ele vai se haver com ele mesmo ali, tem toda uma simbologia. Eu não li, eu não. Esse aí é um livro que eu acho legal. Eu não vou indicar livro da Clarice Lispector, né? Porque eu não vou dizer assim, vai ser muito óbvio, vamos pensar outros. Mas tem que ter um dela, né? Gabriel Garcia Marques também. Mas o Lobo da Steppe eu também não li. Também não li ainda. O William ia gostar também, eu acho, do Hermann Hesse. Tu já leu esse, William? Não li. E não é tão longo, o Lobo da Steppe não é tão longo. Pode ser. Nós poderíamos, de repente... Então, se todo mundo topa, eu retomo. Combinado, então, fechado. Esse é um clássico, né? Eu acho que esse é um clássico. Esse vai ser o Lobo da Steppe. Então tá. Aí, combinado, então. Tá. Segundo sábado do mês que vem, vamos ver. Eu vou lá, gente, senão me atraso, tá? Um beijo. Beijo, prof. Obrigada. Tá. Até logo. Tá. Legal. Tá, e daí vai ficar... Que dia vai cair? 11. 11? Dia 11, vamos ver. Por mim, pode ser. Pode ser dia 11? Pode ser 11 de setembro. 11 de setembro. Combinado, então, gente. Já vou fazer o nosso cardzinho. Certo. Fala aí, William. Fala mais aí. Eu quero te ouvir mais aí sobre o livro. Tu gostou da leitura? Como é que foi pra ti, assim? Eu não terminei, né? Acho que não cheguei na metade ainda. Mas eu gostei do que eu li. Eu me atrasei, não tava achando o link. Mas eu gostei bastante da leitura. Ela é bem, assim, gostosa, né? Leve de ler. Flui. Flui, né? Uhum. Bom, eu, assim, né, as minhas contribuições, assim, para mim, esse livro, até foi interessante escutar um pouco mais na FLISM, né, sobre o Josué Guimarães, né, porque ele é realmente jornalista, mas ele é um cara que ele produziu crônica, ele produziu história infantil, o cara, assim, fez de tudo, assim, né, tu pega, assim, a obra dele, é incrível a produção, ele é cartunista, ele é tradutor, ele fez tanta coisa assim, que é impensável, assim, né? Ilustrador. Então, assim, ele é um cara múltiplo, assim, né? Então, eu só li da obra dele, né? Diz que ele tem uma trilogia, aliás, uma trilogia não acabada. Ele fez 2 livros que ele não terminou, que seria a ideia, ele queria construir uma trilogia, tipo O Tempo e o Vento, e ele não findou essa trilogia, mas a gente tem, assim, com muitas obras, assim, com diferentes aspectos, assim, e que eu acho que torna muito enriquecedor, assim, nessa obra que a gente consegue ler dele, né? Eu acho, assim, que Os Tambores Silenciosos, para mim, né, foi algo, assim, que me tocou de uma maneira, assim, que eu realmente, assim, não imaginava que um escritor sul-rio-grandense pudesse fazer, tá? Não é um preconceito, assim, mas é que a gente quase não trabalha com a literatura do Rio Grande do Sul, e ele consegue fazer coisas e dizer de uma maneira que, por mais que tenha todo esse caráter
da linguagem sul-rio-grandense, com expressões sul-rio-grandenses, né, assim, coisas que eu fiquei pensando assim, será que as pessoas, todo mundo que leu entenderia, né, certas colocações, certas formas de dizer, mas, ao mesmo tempo, ele consegue transformar essa pequena cidade que a gente consegue enxergar em qualquer cidade também, né? Da mesma forma que noite a gente podia pensar em qualquer cidade de capital, essa a gente pode enxergar em qualquer cidade de interior. Quando o William falou sobre as personagens caricatas, é bem isso, né? Eu consegui enxergar que essa história poderia se passar aqui em Juí também, né? Até porque nós temos, né, justamente uma igreja católica e a igreja protestante do outro lado da mesma praça. E eu fiquei imaginando o padre Bartelli brigando com, né, e eles criando folhetinhos, né, se alfinetando ali. Eu disse, meu Deus, assim, quando acontece aquela noite que eles servem salchipão lá, né? Vocês nunca participaram aqui em Juí? Que tem, assim, uma noite em que eles fazem uma espécie de cachorro-quente de linguiça, e aí é vendido. E é muito engraçado, porque tem o pessoal da Igreja Católica e tem do lado a Igreja Protestante, e ali, né, uns compram de lá, não, eu vou comprar aqui, eu vou comprar lá, e eu fiquei, meu Deus, mas isso é muito, muito Sim, e pensa antigamente, eu acho que até hoje essa relação ainda pode ser até que seja um pouco mais naturalizada, mas antigamente devia ser algo bem mais tenso. Devia ter um territorialismo, algo assim, né? Até meio western, meio faroeste, um na frente do outro, não sei. Pensa, gente, antigamente, né? Literalmente era uma coisa assim, né? De bem tenso mesmo. E isso acontece no romance, né? Ficam ali os dois, assim. Então, aí eles falam do apocalipse, né? Que então uma das explicações seria justamente o apocalipse se aproximando, né? E aí já o pastor já diz, né? Não, isso daí é por causa da igreja mesmo. A culpa é deles, né? Então, assim, cada um vai botando a culpa no outro com relação ao que está acontecendo, assim. E, na verdade, é toda a cidade, né? Toda a cidade é muito podre, assim, né? Tipo, as pessoas são muito ruins, elas são muito. É uma coisa. É muito do eu, né? Muito eu, tipo, eu levando vantagem, eu conseguindo aquilo que eu quero, é o meu eu querendo, assim, né? Eu fiquei pensando, até quando eu penso no Hitler, né? Eu penso que ele é ariano, e eu fico pensando que essa personagem também é uma ariana, assim, né? Assim, que é também do mesmo jeito, assim, ok, pode acontecer, mas do jeito que eu quero, e da forma que eu quero. Então, até o ponto de ele não aguentar, né? Então, assim, eu acho que é para a gente pensar, né? Eu acho que a literatura faz isso, faz com que a gente faça uma reflexão, não só literária, mas se a gente pense, né, o mundo no qual a gente vive, que tipo de pessoas, né? A questão dos tambores silenciosos, entender um pouco dessa obra, entender que ali, quando não acontece o 7 de setembro, os tambores, os integralistas tentam tocar os tambores, né, para as músicas, para o hino nacional, e os tambores não ecoam, né, tipo, não fazem barulho. Então, assim, quer dizer, esse silenciamento, assim, para justamente silenciar essas vozes ditatoriais. Eu acho que tem muito a ver com isso, assim. E a gente pode, né, pensar, então, na realidade do nosso mundo agora, né, do que a gente está vivendo, desse período que é muito isso, né, com a mesma ideia, com o mesmo princípio do slogan, e a gente volta para 24, eles citam que as atrocidades de 24, e a gente está pensando ali em 36, e a gente está pensando em 2021 da mesma forma, né? Então, assim, e agora temos eleições, eu acho que é bem bacana, né? Diz que a gente tem que ler literatura para conhecer o mundo, para conhecer também o nosso mundo pelo um viés que às vezes é muito mais verdadeiro que a própria história que nos é contada, porque é sempre pelo viés, sempre pelo pensamento de quem ganha a guerra, né? De quem está sobre tutela do poder. Então, assim, eu acho que é um pouco isso, assim, que eu queria trazer sobre essa obra,
né? Também não quero que a gente fique estendendo também, assim, só com... mas eu quero que vocês terminem, tá? Leiam, assim, porque eu já falei muito, já dei muito spoiler da obra, vocês vão chegar ao final, mas de qualquer forma, vocês vão perceber que mesmo, uma coisa é ouvir alguém falando, outra coisa é a gente ler e perceber ali as nuances, né? Cada coisinha que vai acontecendo, assim, e a gente criando nossa, né, o nosso visual dessa cidade, dessas pessoas, desse mundo aí, assim, que depois que é escrito pelo escritor, a gente constrói o nosso próprio, né? Sempre a narrativa nunca é só do escritor, né? A gente já também vai transformando isso, essas imagens. E alguém quer falar mais alguma coisa? Tão tímidos? Muito tímidos. O Anderson aqui faz falta, né? Faz falta o Anderson. Eu ainda quero terminar de ler, ainda estou um pouco receosa para dar o veredito final, mas até agora, gente, eu estou gostando bastante, assim, acho bem legal e acho super válido a gente fazer alguma coisa realmente em menção, né, a esse centenário, acho que vai ser bem bacana. Também acho, concordo plenamente, Marina. Dani, tu não quer falar mais nada aí? A gente gargalhava em casa, né? Não, era uma cena mais engraçada e absurda que a outra. Tem também, deixa eu ver, a parte das torturas, que eles falam um pouco, né, dos presos ali, que eles torturam com choque. E aí me fez lembrar um pouquinho também, indo lá para psicologia, né, que foi já também um tipo de tratamento com as pessoas, né, consideradas, então, os doentes mentais, que eles também aplicavam choques como uma forma de tentar curar, né, as doenças, assim, daí achei bem interessante, assim, pensei um pouco também na área da saúde, assim, o quanto também era usado. Muito próximo, né, Dani, do Holocausto Brasileiro, né, também, né, o que era, vocês têm ideia do Holocausto Brasileiro, que é uma obra que até foi escrita aqui, como é que é o nome dela? Daniela Arbex. Arbex, tá, mas foi a Brum daqui que acabou fazendo, né? Eliane Brum. Isso, Eliane Brum que fez, que vai contar a história, e a mesma coisa da história da loucura do Foucault, que era essa coisa do asseamento da cidade, né? Então a gente tem aquela coisa de limpar a cidade das coisas ruins, não aquilo que acontece como castigo, tá? Mas eu estou falando de limpar os mendigos, né? Então assim, vamos tirar os mendigos da cidade, vamos limpar, né? Os bêbados, vamos tirar tudo aquilo que enfeia a cidade. Que é o que o prefeito faz, né, na obra dos tambores, que se livra, né, dos... E era o que acontecia, que nos manicômios, né, quando a gente pensa em St. Patrick, que é um dos manicômios maiores da França, era justamente isso. Quem é que ia para os manicômios? Eram as pessoas, eram os mendigos para limpar a cidade, eram os usuários de drogas, eram os sifilíticos, né? Então os homossexuais, os que tinham tido algum tipo de caso que virava escândalo, então eram colocados nesse espaço, né? Então Foucault vai determinar dessa forma, e a gente vai ter essa coisa da limpeza da cidade, desse prefeito, nesse mesmo princípio, que é o mesmo princípio se a gente parar para pensar hitleriano, né, em termos de limpar o mundo, assim, né, dos negros, e isso é colocado também de forma, né, como a Dani tinha trazido também, o negro pensar assim, nossa, matam gente como matam negro, né, então, assim, tem umas coisas, assim, o papel da mulher também, a gente pode enxergar nesse romance, né, e a gente tem uma personagem que vai de encontro a tudo isso, porque a Dona Benigna é uma mulher cheia de fogo, né, sexualmente, assim, e o marido não dá conta, é broxa, né, então, assim, vamos dizer com todas as letras, e fica tomando lá, e ela, no fim, acaba se envolvendo com pelo menos duas personagens ali para apagar aquele fogo intenso até ela fugir com o outro, né, então, assim, essas figuras que têm uma autoridade dentro da cidade, não tem autoridade nenhuma dentro de casa,
ou, né, são um mandado do prefeito, são essas pessoas que são oprimidas e que oprimem, né? Eu acho que a Arendt, a gente pode também trazer, né, como um elemento de fora, que é justamente o opressor só ganha porque nós temos, né, os oprimidos que acabam repetindo a ação dos opressores, que é o que a gente vai ter nessa narrativa, assim, né? Então, toca sobre um viés muito sério, coisas muito sérias, muito, assim, aterradoras, e, ao mesmo tempo, é tão caricato certas coisas que a gente ri, né? A gente se diverte com os absurdos, mas ela toca em coisas, assim, que é para dar um tapa na cara da gente também, né? Eu acho, assim, não apenas, né, claro, o sobrenatural vai dando uma aliviada, né, essa ideia de fantástico que a gente tem também, eu sempre lembro do Labirinto do Fauno, assistiram esse filme, O Labirinto do Fauno? Que tem toda aquela menina, né, que tem ali, que vai pela literatura, que vai criando toda uma perspectiva, assim, fantástica, de uma narrativa incrível, né, de vencer umas coisas, enquanto está acontecendo ali um ditador também fazendo atrocidades, né, brigando com as milícias, com os grupos de resistência, e destratando a própria mulher, então, assim, é tudo muito próximo, tudo muito parecido, assim, né, parece que, se a gente pega todas as figuras ditatoriais, elas entram dentro dessa construção narrativa, assim, né, que a gente consegue enxergar esses aspectos, e o Josué consegue fazer isso, né, consegue trazer aqui numa cidade pequenininha do Rio Grande do Sul, fictícia, Lagoa Branca, consegue construir esse caráter de geral para o singular, né, para esse espaço singular. Tá bom, gente? Tá bom, então? Sim, muito bom, gente, muito bom. Tá, então, leiam, né, fica como dever de casa aí, terminar de ler o romance. Sim, com certeza. A gente conversar mais e se divertir mais, assim, falando, porque só indo a fundo, só lendo as nuances, só prestando atenção nesses... Eu, como já li a segunda vez, já consegui enxergar 1000 coisas a mais dessa vez, né? Então, assim, para mim foi muito rico, assim, tipo, nossa, não me lembrava disso, não me lembrava daquilo, e uau! Aí comecei a prestar atenção em outras coisas, assim, né? E também uma bagagem que eu não tinha para linkar também, assim, com a filosofia, com a sociologia, né, linkar com outras, com a psicologia também, que agora faz ainda mais sentido, embora eu já trabalhe com a psicanálise, né, dentro do meu doutorado, então, assim, mas deu para enxergar mais coisas, assim, me deu vontade realmente de escrever, de pensar essa obra, assim, de uma forma diferente. Tá bom? Obrigada, então. Obrigada a vocês, gente. Obrigada. Foi muito bom, Ana. Obrigada. Então, tá, vamos juntar o resto do povo no próximo, né? Que no fim deu problema com o nosso link, né? Pois é. Judiaria. Provavelmente devia ter mais pessoas tentando. Certamente. Tá bom. Então, mas vamos lá, então. Beijo, gente. Foi muito bom, gente. Muito bom. Cuidem. Então, até mais. É.